Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito do chamado de Moisés. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 3. Estaremos lendo do versículo 9 ao 14. É um áudio um pouco extenso, pois é uma pregação que eu fiz num domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Ouçam com atenção que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Amém? E a palavra do Senhor nos fala assim. A Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós conhecemos bem, né, a passagem, a vida de Moisés. Nós sabemos que quando Moisés nasceu, foi num momento em que o rei que tinha sido levantado, ele não conhecia a José, não sabia da história de José, e viu os hebreus crescendo muito. Então ele pensou: esse povo vai crescer, vai se tornar maior do que os egípcios, e quando vir os nossos inimigos, eles vão se juntar e vão guerrear contra nós e vão vencer. Então eu vou oprimir esse povo para que eles parem de crescer. E ali ele começou oprimindo o povo com um trabalho pesado. Mas quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Porque quando nós somos filhos do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, os problemas vão se levantar contra nós. O inimigo vai se levantar. A vida não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosa. Mas ali, quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Porque quem dava o crescimento é Deus, não é nós mesmos. E sim, quem é que dá vida? O único que tem o poder de dar vida e tirar é Deus. E então o povo continuou crescendo. E o rei falou: então, quando nascer, chamou as parteiras e falou: quando nascer menino, vocês matam. Menina, deixa viver. E as parteiras temeram a Deus e não fizeram assim. E o povo continuou a crescer. Então ele falou que então iríamos jogar os meninos no rio. Nascendo menino, era jogado no rio. Foi nesse cenário que Moisés veio ao mundo. Porém, Deus tinha um chamado na vida de Moisés. Cada um de nós que está aqui nesta noite tem um chamado. Deus não trouxe nós ao mundo por um acaso. A vida que você leva, você pode achar que é sem sentido, não sei por que eu vim, o que é que eu faço, para onde eu vou. Saiba que Deus tem um projeto na sua vida. Tem um projeto do Senhor. Ninguém vai impedir de se realizar. Deus deu ali estratégia para a mãe, para Joquebede, né? Ela engravidou e Moisés nasceu e ela conseguiu guardar ele por 3 meses. E ela me deu a estratégia de colocar na arca betubada e colocar no rio. E ali a filha do faraó estava se banhando. E ela viu aquele menino e ela pegou e ela teve compaixão por ele. E ela falou: eu vou criar. Aí imediatamente veio quem? A irmã de Moisés, que estava observando ele de longe, e oferece uma ama de leite das hebreias para poder cuidar do menino. E ela aceitou, mandou chamar a mulher e ainda pagou um salário para ela. Olha o que Deus faz. Aquele que era para ser morto, o filho dela que ia morrer, Deus ainda deixa ela cuidar, amamentar, cuidar e ainda receber um salário por isso. Porque nós também, como mães, recebemos um salário por cuidar dos nossos filhos. Qual é o salário? De Deus. É o amor que a gente tem, que a gente recebe em troca. Todo o amor que a gente dá para eles, a gente recebe em troca. É um sorriso. É tão maravilhoso ser mãe, né? Quem é mãe aqui sabe do que eu falo. Quem é pai sabe também, porque
o pai vai ter o meu sentimento aí de amor recíproco. E Joquebede cuidou ali de Moisés, e Moisés passou 40 anos no Egito, vivendo como príncipe, sendo tratado como príncipe, estudando, tendo vida de príncipe. Até que um dia, ele passeando lá no palácio, ele vê um egípcio oprimindo ali um hebreu, e ele vai defender, e ele acaba matando aquele egípcio, e enterra, e achou que ninguém viu. Só que no outro dia está ele lá de novo, fazendo o passeio dele, tem 2 hebreus. Quando ele vai intervir na briga, aí um deles fala, vai me matar e me enterrar igual fez com o egípcio? Então ali Moisés viu que alguém viu o que ele fez, e ele temeu. Ele falou, quando chegar no ouvido de Faraó, ele vai acabar comigo. Então ele fugiu para a terra de Midian. E ali ele ficou por mais 40 anos. Ou seja, Moisés nasceu para salvar o povo de Deus da opressão do Egito. Deus escolheu Moisés, ele veio com um propósito, e mesmo assim, Moisés passou por um processo. Não foi de um dia para o outro. Ele ficou ainda mais 40 anos ali, servindo, casou e servindo, sendo pastor ali do sogro dele, cuidando do rebanho do sogro dele, até que chegou o grande dia do encontro dele com o Senhor, quando Deus põe uma sarça ali para pegar fogo e não se queima. E aquilo chama a atenção de Moisés. Quando Deus quer nos chamar, quando Deus quer chamar a nossa atenção para algo que Ele tem para a nossa vida, você não vai ter dúvida que é o chamado do Senhor, porque Ele vai te chamar de uma forma que você vai ter a certeza que é de Deus, e você vai seguir aquilo que Deus te encaminhar, aquilo que Deus te colocar para fazer, você vai fazer. É igual a pastora falou aqui agora, Deus mostrou para ela, mas ela ficou, e agora? Será que é isso mesmo? Mas Deus comprovou que era Ele falando, Ele mostrando para ela sobre a vida do irmão. Então, o Senhor, Ele não deixa dúvida no nosso chamado, Ele não deixa dúvida naquilo que Ele tem na nossa vida. E ali, quando Ele conversou com Moisés, falou para Moisés que Ele iria tirar o povo dele do Egito, Moisés duvidou, Moisés questionou, Moisés, mas Deus, e o que eu vou falar para esse povo? Quem eu vou falar que me enviou? O povo não vai acreditar, porque ele saiu fugindo. Quem de nós, nessa situação, não iria pensar assim? Quem iria acreditar em Moisés? E mais na frente, Moisés fala ainda que ele era pesado de língua, ele não sabia falar. E muitas vezes o Senhor nos chama para fazer uma grande obra e a gente quer se esconder. A gente fala, Senhor, tem outras pessoas. Tem outras pessoas que falam melhor, tem outras pessoas que louvam melhor, tem outras pessoas que oram, tem outras pessoas que sabem fazer. Envia essas outras pessoas. Só que Deus chamou eu e chamou você. Deus não quer outra pessoa. Ele quer exatamente nós que não sabemos, que reconhecemos diante dele, Senhor, eu não sei fazer. Porque se eu reconheço, Senhor, eu sei pregar, eu vou lá, eu vou arrasar. Nada vai acontecer aqui, porque é de mim mesmo. E Deus não quer que eu pregue uma palavra que seja de mim mesma. Deus quer que eu fale a palavra dele para a igreja. Aquilo que ele mandou, aquilo que ele colocou no meu coração. Eu não sei, eu não entendo nada, eu não sei falar, não sou eloquente, mas o Senhor me chamou. E eu não posso negar. Quando o Senhor nos chama para fazer a obra dele, a gente não pode negar, a gente não pode se acovardar. Assim como ele foi com Moisés, ele é conosco em todo o tempo. Aí quando nós vamos olhar ali a caminhada de Moisés com o povo dos hebreus, ele voltou lá, ele foi e trouxe o povo. Foram 10 pragas para que o rei pudesse liberar o povo de Deus. E assim se cumpriu. Ele chegou do monte e ele prestou culto a Deus naquele monte que Deus mandou ele fazer, que era a prova que Deus era com eles. E só que Moisés passou ainda mais 40 anos com esse povo ali no deserto. E ele viveu momentos muito difíceis, ele viu obras, ele viu Deus trabalhando, porque o Senhor acompanhou. Durante o dia ali no deserto, o Senhor mandava uma coluna
de uma nuvem para poder proteger do sol. À noite era uma coluna de fogo para poder aquecer e clarear o caminho deles. E ali eles tiraram a água da rocha, Moisés tirou a água da rocha para o povo beber. Deus abriu o mar para o povo passar. E mesmo assim, aquele povo de coração duro, que não aceitava e murmurava, e tinha saudade do tempo da escravidão, o tempo que vivia no Egito sendo oprimido. Deus mandou Moisés, levantou Moisés para salvar, justamente porque o povo estava clamando. Quando Moisés nasceu, o povo já estava clamando a Deus, porque o povo já estava sendo oprimido. E 80 anos depois que Deus tira eles de lá, eles ainda reclamam e querem voltar para o Egito. Foi onde Deus castigou e falou que então nenhum deles iria entrar na terra prometida e só a nova geração queria entrar, devido à desobediência. E aquele povo ainda achou que não, ainda foi fazer bezerro de ouro, achou que já tinha um pecado pouco, fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés se retirava para falar com Deus. Deus dava as coordenanças ali para Moisés, mas Moisés se retirava e ia para o monte. Moisés tinha vida com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Aleluia. Tem coisa melhor do que você saber que você dobrou seu joelho para orar e Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o seu clamor. Imagine falando face a face com Deus. E Moisés, ele teve esse privilégio de falar com Deus face a face. E Deus ali dava toda a lei, toda a coordenada de como fazer com o povo. E o povo rebelde, aí ele ficou um tempo, e o povo pediu para fazer um bezerro de ouro. E Deus falou que iria destruir todo aquele povo, porque eles pecaram, estavam adorando imagem. E Moisés, com um coração muito grande, Moisés tinha um amor pelo povo também. E Moisés interviu. Moisés foi muito ousado, de até chegar e falar para Deus: risca o meu nome no livro da vida. Se for para esse povo não ir, risca o meu nome. Olha que ousadia de Moisés. Isso é muito... Quem de nós teria coragem de falar isso para Deus? Quem de nós teria? Eu espero que ninguém. Porque Moisés, ele teve ali uma vida com Deus, ele sabia o que ele estava falando. Porque da mesma forma que Deus conhecia Moisés pelo nome, Moisés também conhecia os projetos que Deus tinha para aquele povo, porque era diálogo, não era só Deus falando e Moisés obedecendo. Moisés conversava com Deus face a face, é igual nós aqui estamos conversando, face a face, olhando um no olho do outro. Então, quando a gente convive com a pessoa, a gente sabe da vida dessa pessoa, a gente sabe das necessidades dela e a gente sabe dos projetos. E Moisés sabia dos projetos que Deus tinha para aquele povo, de entregar a terra prometida. E quando Moisés fala para o Senhor volta e não faz o que ele prometeu de fazer. E ali, mais uma vez, Moisés continua direcionando o povo do Senhor. E aí Deus fala: não vou acabar com eles, porém, eu não vou mais com vocês. Vou mandar um anjo guiando vocês. Aí lá vai Moisés de novo. Se for para ser assim, eu não vou. Nós não vamos sair daqui, porque não tem coisa melhor do que a gente estar na presença do Senhor. Não queira fazer nada sem a permissão do Senhor. Vá somente aonde Deus está. Vai somente aonde Deus manda. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus mandou Moisés vir para o Egito, tirar o povo do Egito, Deus foi com ele, Deus se responsabilizou e conseguiu tirar o povo dele do Egito. Então, quando Deus falou que não ia, Moisés falou: o quê? Quem é doido de ir sem o Senhor? Por mais que vá um anjo ali junto com a gente, mas não é a mesma coisa. Não é a presença de Deus. Então, esteja onde Deus está. Vai aonde Deus te mandar. Faça o que Deus te mandar fazer. Moisés viveu 40 anos no palácio, mais 40 anos servindo ao sogro dele, e foi mais 40 anos que Moisés viveu para fazer ali, guiando o povo do Senhor. Moisés viveu como um líder, como um orientador, como alguém que estava levando o povo de Deus e Deus mandando as leis, ordenando como viver. Leis essas que até hoje servem para nós, está aí para nós seguirmos. E
nesse tempo foi que Deus deu para Moisés também o Êxodo 20, que vem falar sobre as imagens, né? De não adorar, não fazer imagem, não se curvar a ela. Eu abro um parênteses aqui para contar um testemunho da minha vida. Não nasci em berço evangélico. Minha família não tinha nenhum cristão na família, odiava a crente. E a gente só conhecia as imagens. E na escola, eu tinha de 13 para 14 anos, tinha aula de educação religiosa. E um dia a professora leu Êxodo 20 e eu discuti com a professora. Eu falei, não, as imagens têm. Porque era quem eu conhecia, quem é esse Jesus, quem é esse Deus que a senhora está inventando. Era um livro que ela estava inventando. Olha que absurdo. Mas isso foi o que Deus usou para honra e glória do nome dele me trazer. Ali despertou a curiosidade em mim. Eu falei, não, eu tenho que saber quem é esse Deus. E ali eu fui ler, fui buscar, encontrei o Novo Testamento, que nem a Bíblia eu encontrava, nem Bíblia se achava na minha casa. Achei um Novo Testamento, consegui um Novo Testamento, e ali eu lia, e Deus ia falando comigo, Deus ia falando, e o Senhor foi me libertando, o Senhor foi se revelando, e para a honra e glória do Senhor, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, segui os passos do Senhor, e aí o meu pai, que não gostava, como ninguém era crente, ninguém gostava de crente, meu pai começou a se opor, não queria que eu fosse para a igreja. E aí um dia eu cheguei e falei para minha mãe, e ele ouviu a conversa. Falei para ela, se ele chegar em mim e falar, ou tu para de ir para a igreja ou sai de dentro de casa, eu vou preferir sair de dentro de casa, porque lá fora Deus vai cuidar de mim. E aqui dentro de casa, se eu deixar esse Deus, o que será de nós? Todos nós precisamos deles, todos vocês precisam de libertação. Então, como eu vou deixar de amar um Deus desse? Aí ele ouviu, e ele viu como eu estava sendo sincera com minhas palavras, e Deus ele interviu também, e nunca mais ele achou ruim de eu ir para a igreja. Mas ele não aceitava Jesus, eu orava por ele, eu buscava a salvação da família, mas ninguém aceitava. Até que eu vim para São Paulo, que a gente morava na Bahia, aí eu vim embora, eu vim trabalhar, justamente para comprar remédio para ele, porque dependia de medicamentos e não tínhamos dinheiro para comprar. Tomava quando podia, e a doença só avançando. Mas daqui, Deus mandou alguém lá para poder pregar a palavra para ele e para poder ele aceitar Jesus. 2 anos após o batismo dele, que ele desceu nas águas, foi que o Senhor recolheu aquelas imagens que tinha na minha casa, que tinha adoração para elas, deixou de existir. A minha casa ficou limpa, a casa da minha mãe ficou limpa, não tinha mais imagem. Até quem não aceitou Jesus, que nessa época foi só ele, minha mãe não aceitava, não ia para a igreja com ele, ficou no coração dela, mas dentro de casa não tinha. Mas o Senhor permitiu, como ele era o homem da casa, ele falou, vamos tirar. E tirou tudo, limpou a casa. E quando ele desceu a sepultura, né, quando o Senhor recolheu ele, foi salvo. Ele foi salvo para onde o Senhor estava totalmente liberto. Então, vale a pena a gente servir a esse Deus? Vale muito. Hoje, o que seria de mim se eu não tivesse esse conhecimento? Se Deus não tivesse usado aquela professora para me trazer aquela palavra, para que através daquela palavra, uma simples palavra, mas que é tão poderosa, quando fala de nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. E ali o Senhor trabalhou e me libertou a minha família. Depois eu acabei saindo da presença do Senhor. As promessas que o Senhor fez na minha vida se tardou, mas o Senhor é tão justo com a gente que Ele não permitiu que nada acontecesse comigo fora da presença dEle. Eu tinha o desejo de casar, eu tinha o desejo de ser mãe, e o Senhor não permitiu eu me envolver com ninguém que não estivesse na presença dEle. Porque quando eu estava na presença, eu orava e eu pedia, eu quero um homem que seja um servo do Senhor, que possa andar comigo, que possa fazer a tua obra comigo. E assim o Senhor se agradou das minhas orações e não permitiu.
Quando eu voltei para a casa do Senhor, foi que o Senhor me libertou, me transformou, me renovou e trouxe meu esposo, onde casamos, trouxe minha filha. E a pandemia, chegou a pandemia. Na pandemia as igrejas se fechou. Então o que é que nós fizemos? Fazíamos culto em casa. Eu, ele e a minha irmã. A gente começou a nos reunimos em casa para adorar o Senhor. E um dia minha irmã falou, eu gostaria de fazer um culto assim com a minha mãe, né? Para ela poder ouvir de Deus também. Eu falei, vamos. Aí marcamos um horário da tarde, só eu e ela, porque aí o esposo não estava, ficou ali só eu e ela. Fizemos o nosso culto por videochamada. Minha mãe lá na Bahia e a gente aqui. Mas nós louvamos ao Senhor, nós pregamos a palavra. Foi até a minha irmã que trouxe a palavra. Fiz o apelo e minha mãe está aqui hoje para honra e glória. Aceitou, Deus trabalhou, ganhou a irmã dela. Uma semana, olha o trabalhar do Senhor. Aceitou Jesus, com uma semana depois, a irmã dela teve um AVC. E a irmã dela também odiava a crente, não queria saber de crente. Ela teve um AVC. E Deus usou quem para ganhar? Glória a Deus. Ganhou a irmã dela para Jesus. Eu falei, ela foi para o hospital e voltou. Eu falei, vê, a senhora vai lá e vai falar de Jesus para ela. Fala que como é bom. Ela aceitou Jesus e ela sentiu um brilho no rosto da minha mãe tão grande que a gente ficava assim, a gente sabia que era Jesus na vida dela, que Deus estava trabalhando. E aí eu falei, a senhora fala, tudo que a senhora sabe de Jesus, a senhora fala com ela. E Deus vai dar sabedoria e vai dar as palavras. E aí a senhora pergunta se ela aceita. Se ela aceitar, a senhora me liga que eu vou orar por ela. E ela fez isso, e ela aceitou. Aí ela levantou a mãozinha e falou que aceitava, que estava falando bem ruimzinha, mas falou que aceitava. E ali eu orei por ela. Foi a última vez, não foi. Eu ainda falei com ela uma semana depois, um tempo depois, né? Que passou o tempo, aí ela colocava louvor, eu mandava os louvores, mandava a palavra, e ela colocava lá para ela ouvir, e ela ia ouvindo, e ali Deus ia trabalhando. Ficou 4 meses depois do AVC, e aí chegou um dia que ela estava muito ruimzinha, e ela me falou, gostaria de trazer um pastor aqui para orar por ela. A minha mãe falou. Eu achei assim tão lindo, né? Eu falei, tá bom, mas e aí? As igrejas tudo fechadas, o que a gente vai fazer? Ela falou, eu falei com a vizinha aqui que é crente e falou que o pastor não está visitando ninguém. Falei, tá bom, eu vou achar um pastor. Aí fui lá, entrei em contato com uma amiga minha para ver se o pastor da igreja dela podia ir. Aí enquanto eu falei com ela, ela estava junto com o presbítero. Aí ela falou, olha, ele está ouvindo a conversa, ele falou que se o pastor não puder ir, ele vai. Mas nós vamos lá sim orar pela sua tia. E aí quando eles falaram com o pastor que a menina falou que não ia, o pastor foi, orou lá com ela, louvou, e na hora dos louvores, hino da harpa, minha tia que nunca tinha escutado um hino, ela louvou junto com o pastor, os hinos da harpa. E ali ele orou por ela, e aí quando o pastor saiu, eu liguei e falei, e aí tia, a senhora gostou? Gostei muito, menina, Deus falou muito comigo. E ali passou-se uma semana, o Senhor recolheu. E o culto, no velório da minha tia, teve um culto. Teve o pastor lá pregando a palavra para aqueles que ficaram. Então, o improvável, que a gente acha que não vai acontecer, impossível. Imagina, quando eu falava de Deus para esse povo, era tão difícil. Eu falava, meu Deus, que coração duro, que difícil de entender o que a gente fala. De ver que não tem vida sem Jesus, não tem como a gente, por mais que morra hoje, sem Jesus, o que adianta viver tantos anos? Essa minha tia já tinha 84 anos, o que adianta viver tantos anos e morrer sem Jesus? Mas ali Deus não permitiu, e a gente, o trabalhar do Senhor, Ele usa
é quem Ele quer, como Ele quer. Não precisa de palavras bonitas, não precisa a gente não tem que enfeitar a palavra do Senhor. A gente tem que falar o que está aqui. O que Deus manda a gente falar é o que a gente tem que falar. Então, se o Senhor te chamar para fazer alguma coisa, não tenha medo. Não tenha medo, vai. Aliás, com medo, vai. Vá, porque é Deus que vai fazer. Se Ele mandou, Ele vai se responsabilizar. E ali o Senhor, com o passar do tempo, eu falei para o Senhor, eu gostaria muito de ver que minha mãe se batizasse. Porque ela aceitou Jesus, foi diferente da minha tia. Ela está bem, ela anda. Começou a ir para uma igreja lá. Eu fui lá logo depois. Conheci um pastor, um outro pastor, e ele começou a dar assistência para minha mãe, que era mais próxima da casa dela. Começou a dar assistência para ela e falei com ele de batizar ela. Só que a minha mãe tinha vício, ela fumava. Então, eu fui e falei para ela, né? Eu falei, ela fuma, pastor, e aí como que fica? Aí ele falou, não podemos batizar, temos que orar para Deus libertar, depois ela desce as águas. Aí eu amei, entendo. Aí nós fomos e fizemos propósito. Fizemos propósito de oração, Salmos 91, libertação. Eu estava em casa, senti o desejo, liguei para ela, falei, vamos fazer um propósito com Deus? Vamos. Eu falei, e o que a senhora quer que Deus liberte? Aí ela falou, eu quero parar de fumar. Eu falei, amém. Era o mesmo que eu tinha sentido, que eu queria fazer para isso. Amém. Falei, então vamos fazer. Fizemos uma semana de jejum, oração, palavra. Aí eu comecei a mandar palavra, fiz um grupo e comecei para a família de WhatsApp, comecei a mandar palavra do Salmo 91, a oração e a palavra. Lia o Salmo e orava por eles e mandava. E assim foi que o Senhor começou a me usar na palavra dele. Que aí começamos a mandar, minha irmã, o Emerson, a gente ia para o monte, apresentamos o monte e lá Deus falou que ia estar tirando como irmão aquele desejo dela, ela nunca mais ia fumar. E quando eu cheguei em casa que eu falei com ela, ela falou, isso já era umas 11 horas da manhã, ela falou, e não é que eu não fumei hoje? Ela acordava 5, 6 horas da manhã, já era colocando aquilo na boca, ali passava o dia com aquilo, ela não lembrava da comida, mas aquilo ela não esquecia. E naquele dia ela já me falou que ela não lembrou, glória a Deus, foi tão bom. Antes de terminar o propósito, o Senhor já estava operando, começamos na segunda, isso foi na quinta, o Senhor já estava operando, libertou, mas também o Senhor não permitiu que o pastor de lá fizesse o batismo dela. Aí ela começou a ficar ruim, depois de um tempo que parou de fumar, ela começou a ficar com muita falta de ar, e ali eu comecei a ficar preocupada que ela já não conseguia fazer comida, ela não conseguia andar dentro de casa, dava um passeio, já tinha que sentar. Procurei um monte de gente lá, procurando gente para poder ficar com ela, para cuidar, porque ela morava só e tinha uns sobrinhos meus menor de idade, mas os sobrinhos não estavam nem aí, né? Não cuida, é homem e tudo criança ainda, então não estava nem aí para ela. E eu procurando gente para ir lá ficar com ela e dar uma chave. Aí eu peguei e falei para o Emerson, eu falei, o jeito vai ser eu ir lá, passar um tempo com ela, precisa cuidar, né? Não posso deixar ela sozinha. Aí eu fui orar, eu falei, vou fazer um propósito com o Senhor para Deus dar uma resposta, para ver o que eu faço, se eu vou, se eu não vou, porque sair daqui para a Bahia é uma vida muito complicada lá, muito difícil, interiorzão, as coisas tudo muito difícil. Eu com a criança, eu falei, se essa menina passa mal, não tem nenhum médico, tem nem médico na cidade, não tem nada assim para cuidar. Falei, e agora? Mas aí eu fui orar. Antes de eu terminar a campanha, eu terminava, no mesmo dia que eu terminava a campanha, num domingo, eu terminava a campanha num domingo, ela chegou na minha casa. Glória a Deus. Uma outra irmã foi lá, passar uns dias com ela, que trocou de serviço, já ia começar em outra, aí foi lá antes. Aí, quando a minha irmã já estava para vir embora, ela falou, eu vou contigo. Nem precisou ninguém estar insistindo, porque a gente chamava, ela não vinha. Aí ela falou para minha irmã, eu vou contigo.
Minha irmã não acreditou, ligou para mim, a gente tudo chorando, eu não acredito que ela veio. Vai comprar passagem, eu vou acreditar que eu chegar. E ela chegou, entrou na minha casa, não quis ficar, não queria ficar de jeito nenhum, queria voltar. Falei, então tá bom, a senhora volta, mas primeiro nós vamos nos médicos, vamos ver o que a senhora tem. Aí foi fazer exame, foi investigar, descobriu que estava com efizema pulmonar, justamente por causa do fumo. Fumou simplesmente 72 anos da vida dela e ainda teve um leve efizema. Não é nada grave, é leve. É só para Deus falando assim, ó, isso aqui é devido ao que você fez, não ter se cuidado, para se lembrar que tem que se cuidar. Porque nada na nossa vida, nada do que a gente faz, passa ileso. Tem consequência. Tudo tem as consequências. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, essa efizema é só para ela lembrar que ela é totalmente dependente do Senhor. Não podemos, não só ela, né? É para todos nós lembrarmos, principalmente nós que estamos envolvidos com ela, que sabe como que é a vida. E ali ela levei, e aí o médico falou para ela, mas a senhora não pode mais ficar sozinha. Eu conversei antes com o médico, eu entrei lá na sala, falei, doutor, quando ela vir, conversa com ela, doutor, não fala, tal. Ele, tá bom, pode deixar, e foi lá. Mas a senhora não pode ficar sozinha, a senhora tem que ter alguém cuidando da senhora, não sei. Aí foi que ela pegou e ficou, tá bom, eu vou lá para eu arrumar minhas coisas, mas eu volto. Eu falei, tá bom. Ali eu falei, ela não vai, eu não vou deixar voltar. Aí eu fui na igreja, aí Deus usou um irmão para falar, usou lá um vaso falar comigo, que ele tinha um projeto na minha vida e na dela, que era para eu descansar meu coração, que ele estava no controle de tudo. Eu amei, Senhor, eu falei, pode ir. Pode ir, porque seja o que Deus quiser. Se ele quiser que a senhora fique lá, a senhora vai ficar, mas se ele não quiser, a senhora vai voltar. E aí arrumei, minha sobrinha foi levar ela, era para ela voltar com a minha sobrinha, que a sobrinha foi levar, ela não quis voltar. Aí foi o outro sobrinho lá, aí na sequência, ela falou, eu volto com ele, tá bom. Quando foi a hora dele vir, ela não queria vir. Aí me ligaram, minha outra irmã, ela não quer vir. Eu falei, eu sabia que ela estava com esses planos, mas o que eu posso fazer? É Deus está no controle. Aí desligaram lá o telefone, aí ela me liga. Então, estão falando, está tudo desesperado aqui, que eu não estou querendo ir, mas eu não falei que eu não quero ir, eu vou, mas eu só vou se for para ficar contigo. Eu falei, mas eu nunca lhe falei que era para ser o contrário, era para ficar na minha casa. Aí veio, ficou aqui, aí logo que chegou, conversei lá com o pastor da igreja, o pastor ajeitou, desceu as águas na igreja de Perus, onde toda a família, crente e não crente, foi assistir o batismo. Então, assim, Deus tem projeto na vida da gente e Ele tem honra para nos dar. Isso foi uma honra muito grande para mim. Eu ver a minha mãe descendo as águas, uma pessoa da qual eu achava que não iria acontecer nunca, dela aceitar Jesus e ter uma transformação tão grande na vida dela. Mas ela aceitou e desceu as águas, e aí fica todo mundo. Quem não é crente fica acusando, mas não é liberta, mas tem isso, tem aquilo. Aí Deus vai trabalhando. Tem horas que a gente fica na dúvida e vai lá, o Senhor põe uma situação que prova Deus usando ela para falar com outras pessoas. Eu falei, ela não é. Antes ela benzia, né? Rezava, sei lá como que é. A pessoa ficava doente e ia lá para ela benzer. E aí, um sobrinho meu, esse que foi lá para voltar com ela, andou tendo uns problemas, ficou perturbado, ao invés de vir para Jesus, não, que é o caminho mais fácil. Porque se vai lá e a pessoa faz lá, o demônio ali dá uma mascarada, ele acha que ficou bom, então não precisa vir para Jesus. E aí foi procurar ela. Ei, vó, a senhora não pode mais me rezar, a senhora falou que não pode, mas me ensina como que faz, que eu faço. Ligou para ela e falou, a tia não pode ouvir a conversa, só eu e a senhora. Ela, tá bom, fecha a porta, eu tô para cá, não vou ouvir. E colei o ouvido na porta. Aí eu falei, agora eu quero ver a resposta dela, agora a prova de fogo.
Deus usou essa mulher de uma forma tão grande que fez ele ir para a igreja. Hoje ele está indo para a igreja junto com a esposa. É muito falar? Não, está na disposição do Senhor. É deixar o Senhor nos usar. O Senhor vai nos dar a palavra certa e o momento certo da gente, se a gente estiver ali sensível, ouvindo a voz do Senhor, no momento certo, Ele vai nos usar e a obra dele será feita. A obra do Senhor vai ser concluída na vida de cada um aqui. Quando Moisés nasceu, olha o cenário. Olha o cenário da vinda de Moisés e olha o que Deus fez. Deus guardou ele, Deus livrou, Deus protegeu, mandou ali para o deserto, ali para Meribá. Eita, não, esqueci o nome. Não, foi para onde ele foi lá com o sogro dele, Midian. Ele foi para lá, ficou mais 40 anos. Quem diria que Moisés iria voltar para o Egito e iria salvar o povo de Deus? Só que Moisés voltou debaixo da ordem do Senhor, porque Moisés ainda reivindicou várias vezes. Deus até se irou com Moisés. Quando Moisés ficou questionando ele aqui, no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Porque Moisés continuou insistindo para Deus que ele era de língua pesada, que ele não sabia falar. Moisés tentando evitar de ir fazer a obra do Senhor. Mas o que Deus tem na nossa vida, nem nós podemos impedir. Até podemos, né? Deus não obriga. Ele passa para a gente aceita ou não. Jesus morreu na cruz por nós, mas, no entanto, não somos obrigados a aceitar Ele. Ele bate a porta. Se a gente abrir, Ele entra e ceia com a gente. Ele não invade a nossa vida, Ele não nos obriga. Mas se nós permitir, se nós deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida, Ele vai trabalhar. E aquilo que a gente não pode fazer, a gente reconhecer perante o Senhor: eu não posso, o Senhor é quem vai e faz. Não sou eu, não é nós, é o Senhor. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai libertar, é o Senhor que na hora certa a palavra dele vai entrar no coração e vai quebrantar aquele coração de pedra que a gente acha que não vai aceitar Jesus, não vai mudar sim. É muita coisa. Santos nós não somos, nós só vamos ser santos 100% quando o Senhor nos recolher. Quando a gente estiver prontinho, o Senhor nos leva. Até lá, gente, somos santos, sim, separados por Deus, mas não santidade 100%. Porque o Senhor está nos santificando dia após dia. Desde que a gente se disponha na presença do Senhor. Desde que a gente se coloca perante o Senhor e ora e peça para o Senhor mudar aquilo que nós não conseguimos. Tem muita atitude nossa que a gente não consegue. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, entrega nas mãos dele e confia. Porque assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com a minha vida, teve misericórdia, não deixou formar família lá no mundo. Deus foi com a minha mãe, o Senhor libertou, atrasou os projetos na minha vida. Sim, eu fui mãe aos 40 anos. Eu gostaria de ter sido antes para eu ter mais filhos, mas quem fez isso? Quem foi a culpada? Eu mesma, que saí da presença do Senhor. Se eu tivesse permanecido, o Senhor ia fazer os planos que Ele tem para a minha vida, ia começar a acontecer lá atrás. Mas eu comecei a viver aos 40 anos, né? Digamos assim. Quem tinha coisa para viver aos 20, eu fui viver aos 40. Mas Deus não permitiu, porque Ele se agradou da minha vida lá atrás. Quando eu orava, eu pedia ao Senhor, o Senhor se agradou e não permitiu formar família lá no mundo. Da mesma forma, se alguém aqui tiver alguém que não está na presença do Senhor, não desista, continue lutando, continue orando. Eu não tinha ninguém para estar intercedendo por mim, talvez isso demorou mais o meu retorno, porque quando eu quis retornar para a presença do Senhor, estava tão presa no mundo que eu já não conseguia. Por mais que eu tinha desejo de voltar, eu trabalhava nos horários da noite, das 2 da tarde, meia-noite,
Então, não conseguia vir para a igreja. E qual é o horário da gente vir para a igreja? É à noite. Como que eu vinha? Fiquei muito tempo lutando para voltar para a presença do Senhor e não conseguia. Até que Deus, pela misericórdia dele, abriu uma igreja mundial do poder de Deus perto da minha casa. E ali eu vi a possibilidade de eu voltar para o Senhor, que tinha cultos pela manhã. Eu falei, agora eu vou. Comecei a ir para o culto. E aí Deus foi trabalhando, eu consegui indo, ali o Senhor foi me libertando, o Senhor foi me curando, foi me tirando o que estava me prendendo no mundo, o Senhor foi tirando de mim, até que chegou uma hora que eu falei, aqui não é lugar para mim, eu preciso de uma outra igreja, eu preciso de mais, porque tem lugares que só ensina a gente a andar no raso, não ensina a gente mais no profundo, e o Senhor permite a gente passar por esses lugares, porque é uma forma de trazer a gente lá de fora. Mas a partir daí que você conheceu, você está ali no raso, a gente quer mergulhar mais. Então você tem que procurar um lugar onde vai te permitir isso. E ali o Senhor me tirou do serviço que eu estava. O Senhor abriu uma outra porta para mim, onde eu pude trabalhar durante o dia e à noite eu estar na igreja. E eu comecei a ir para a igreja e falei para ele, a partir de agora nunca mais eu deixo de ir um domingo na tua igreja, porque eu folgava os domingos. Falei, agora eu vou para a igreja. E fui, e ali o Senhor foi mudando, me mudou de ministério, e hoje estamos no ministério de Perus, servindo ao Senhor e deixando Deus trabalhar. Porque quando Deus tem projeto, ninguém impede o agir do Senhor. Pode tardar, mas vai acontecer. Pode tardar por culpa nossa. O Senhor tem que trabalhar em nós. Tudo que a gente quer, tudo que a gente ora hoje, o Senhor não nos entrega imediatamente. Porque se Ele entregar, a gente não vai dar valor. A gente vai buscar a bênção, vai receber a bênção, e aquela bênção vai nos tirar da presença do Senhor. Então, tudo que você estiver pedindo para o Senhor, saiba que Ele está ouvindo sim, Ele está ouvindo a sua oração. Mas não aconteceu ainda porque não é a hora. Vai acontecer no momento certo. Porque a palavra do Senhor nos fala que quando nós vamos orar, o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. E quando nós pedimos algo para o Senhor, automaticamente no mundo espiritual o Senhor já coordena, já libera aquilo que nós estamos pedindo. Só que aí temos que continuar buscando, temos que ver a nossa persistência. O que Deus tem que mudar em nós, tem que ir mudando para quando a gente receber a bênção, isso não vir nos tirar da presença do Senhor e nos manter firme. O Senhor me trouxe o meu esposo. Hoje, onde eu vou, ele vai. Tem gente que até acha ruim, que quer que ele vá para um canto, eu vou para outro. Mas eu falo, não, é impossível. Eu pedi para o Senhor alguém para andar comigo. Então ele não tem que ir. Ele só vai quando eu posso ir. Eu só vou quando ele pode ir. E se não pode, não vamos. Mas tem as exceções. Tem caso também dos varões. Tem festividade, tem lugares que ele tem que ir, não dá para mim ir, que só vai os varões. Alugou o carro, não sei o que, é só os varões. Então, a gente entende. Mas, onde um vai, o outro vai. Estamos na presença, estamos buscando, é pela nossa família. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos muito a agradecer a Deus. E, assim, não é porque Deus não ouviu a minha oração quando eu fiz lá atrás. É o tempo certo para acontecer. É no tempo certo que o Senhor vai entregar. E não é do jeito que a gente está pedindo. Ele vai fazer melhor. O que Deus tem para a nossa vida, os planos que o Senhor tem para nós, é melhor do que nós pensamos. É melhor, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Porque Ele sabe do dia de amanhã. Então Ele já vai nos dar aquilo que vai ser bênção para nós e não maldição. Então, assim como Moisés orava, tinha intimidade com o Senhor. Moisés era usado por Deus, era cheio de poder, que quando Moisés estava na presença do Senhor, quando ele voltava, o povo não podia olhar para Moisés, tão grande que era o brilho, a glória de Deus sobre Moisés. Mas para Moisés conseguir isso, para Moisés ter essa intimidade com o Senhor, foi através da oração. Como que vamos ter essa intimidade com Deus? Nós podemos chegar a ser um Moisés? Depende. Depende do projeto que Deus tem na vida de cada um. Depende do chamado que o Senhor tem. Porque cada um o Senhor chama de um jeito. Porém, a intimidade com Deus nós podemos ter. Basta a gente seguir os passos que Moisés seguiu.
Ele ia para monte, ele orava, ele buscava ao Senhor, não fazia nada sem a permissão do Senhor. O povo era de Deus, o povo não era dele. Ele liderava um grande povo, mas era tudo na ordem do Senhor, tudo que o Senhor mandava ele fazer. Às vezes a gente tem uma coisinha e já acha que nós somos muita coisa e não somos nada, não somos ninguém. Se não fosse Deus na nossa vida, quem seria nós? Então, que nós não venhamos fazer nada sem a presença do Senhor e que nós possamos buscar esse Deus que é todo poderoso e que ainda assim se importa comigo e com você, não olha para nossas falhas. Ele nos chama do jeito que nós estamos, ele nos ama, ele não faz acepção de pessoas, só que nós temos que se posicionar. Nós não podemos continuar no nosso erro, nós temos que mudar de vida, porque quando Jesus chega na nossa vida, tudo tem que ser mudado. Os ambientes que Jesus está, não tem como ficar igual. Tudo muda, através do louvor, através da oração e da palavra do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor revelada, que Deus deixou para cada um de nós. Que nós não venhamos sentir falta de Deus, porque quando nós precisamos de ouvir o conselho do Senhor, corra para a palavra que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar com cada um de nós, o Senhor vai se revelar. Quando eu comecei a ler, eu não entendia. Mas eu falava, meu Deus, que palavras difíceis, o que é isso? Eu não consigo entender. Mas ali o Senhor foi abrindo o meu entendimento. E eu fui entendendo que Ele precisava falar comigo, o Senhor foi falando. Então, é assim que o Senhor faz. O Senhor fala com a gente, basta a gente estar disposto, coração aberto, disposto a fazer a obra do Senhor. Onde Deus mandar você ir, você vai. Planta, porque o dia de amanhã a gente não saberá. Não saberá o que nós vamos colher. Sabemos, se a gente plantar coisas boas, vamos colher coisas boas. Mas se a gente plantar coisas ruins, automaticamente vamos colher. Não adianta a gente plantar batata e querer colher chuchu. Você vai colher o que você plantou. Então, plante coisas boas, plante o amor, plante caridade. As obras sem Deus, elas são mortas. Mas temos que ter obras para ter vida com Deus. Porque Jesus não quer que a gente simplesmente tenha só para nós. A gente tem que ajudar o nosso próximo. Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu tenho Deus na minha vida, eu vou querer dividir Ele com outras pessoas. Então, por que não dividir? Por que não fazer? Se é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, por que eu vou guardar Ele só para mim? Porque eu aprender, a gente tem que passar para outros. Isso é fazer discípulo, isso é pregar a palavra do Senhor. Esse é o chamado de cada um de nós. Deus nos chamou para a gente fazer discípulos. Onde a gente ir, falar dele. Onde ir, a gente falar do amor de Deus. Falar as coisas que o Senhor fez por nós. Falar o que o Senhor faz e continuará fazendo. Porque o mesmo Deus que andava com Moisés, Ele está aqui hoje. O mesmo Deus que está nas nossas vidas. Deus não mudou. Deus não muda e jamais vai mudar. Ele é o mesmo. E quando nós buscarmos, nós vamos encontrar. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor vai se revelar a cada um. Basta a gente se entregar a Ele e buscar com fé e com esperança. Amém? A igreja poderia se levantar para a gente fazer uma oração. Aleluia. Tem alguém aqui que não é cristão, que ainda não teve o encontro com o Senhor? Não? Então, silêncio, né? Então, eu creio que cada um de nós aqui já teve esses momentos de querer fugir daquilo que Deus tem para nós, né? Deus chama para fazer uma coisa e a gente querer se esconder. Então, vamos estar orando para que o Senhor possa estar completando a obra dele em nossas vidas. Amém? Pai amado, glórias a Ti, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui, Pai, o Senhor tem sido conosco, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai, que ouviu a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor,
e aos passos de cada um, Pai, durante essa semana, durante os anos aí, Senhor, que o Senhor seja conosco, Pai, e que o Senhor nos direcione, Pai, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para uma grande obra, não para ficarmos parados, Pai amado, mas para concluir a Tua obra em nossas vidas, Pai, e na vida daqueles que necessitam de uma palavra do Senhor. Esteja usando, Pai, cada um, Senhor, conforme o Teu chamado, conforme o Teu querer, Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, aquilo que lhe abraça em nossas vidas, Pai. Aí está a Tua igreja, Senhor. Cuida, Senhor, guarda, Senhor, nos leve, Pai, para nossos lares, Senhor, debaixo do Teu eterno cuidado, Pai. Fica conosco, assim como o Senhor foi com o povo, Pai, ali no deserto. Continue conosco, Pai, não nos deixe, Senhor, em nenhum momento, que nós possamos ir, Senhor, somente aonde o Senhor nos permitir, para a honra e glória do Teu nome, Pai, é que eu te peço. E te agradeço porque eu sei que o Senhor já está respondendo, Pai. Cada oração feita aqui nessa noite, Pai, cada pedido, Pai, que o Senhor possa vir de encontro, Senhor, com cada família, Pai, cada lar, em nome do Senhor Jesus, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus.